Olá, boa tarde a todas e todos. Meu nome é Cíntia Totti Gonçalves. Eu sou uma mulher branca, de cabelo curto, loiro escuro, uma blusa preta com flores em tons marrom e atrás de mim tem uma porta branca. Primeiro de tudo, eu queria agradecer a presença de cada um e cada uma em nome do British Council. Para nós é uma satisfação enorme construir esse evento e poder explorar um pouco mais um tema que é muito importante, que é a equidade de gênero e raça na educação. Esse trabalho ele tem sido realizado por meio do programa UK Brazil Skills for Prosperity, que é uma iniciativa do governo britânico em parceria com a Fundação Lehman, a Associação Nova Escola, o Instituto Reúna e o British Council. Eu gostaria de aproveitar esse momento para convidar a Melanie Hopkins, que é a ministra conselheira do governo britânico no Brasil, para compartilhar conosco as boas-vindas. Olá, pessoal. O meu nome é Melanie Hopkins e sou a ministra conselheira da Embaixada Britânica. É um prazer para mim participar, ainda que virtualmente, num evento tão importante sobre o debate de questões de gênero, de raça e de inclusão social na educação. E eu acredito profundamente que este tema é muito importante e atual. E também é um tema no qual o Reino Unido está comprometido em apoiar globalmente. Em 2021, o Reino Unido publicou um plano de ação para o ensino de meninas, estabelecendo metas e ações concretas e necessárias para o Reino Unido contribuir com que mais meninas tenham acesso à escola e educação até 2026. E neste sentido, o nosso programa de hoje, o UK Brazil Skills for Prosperity, conta com uma estratégia global com foco em gênero e inclusão social, em um esforço ativo para garantir que as atividades do programa promovam a equidade, sejam acessíveis aos grupos mais desfavorecidos e não reproduzam desigualdades. Nossas ações no Brasil têm compromisso com a valorização do ensino da língua inglesa como direito e também como meio para a redução de desigualdades de gênero e raça. Atuar nas dimensões de raça e gênero pode impactar positivamente no presente e no futuro dos estudantes brasileiros, contribuindo para melhores condições de vida e trabalho para todos, com foco em equidade. A chamada pro edital Meninas que Vão Além, iniciativa do programa Skills for Prosperity, é um exemplo de como esperamos apoiar projetos que visam beneficiar docentes e alunos em questões de gênero e raça na educação, com o objetivo de preparar jovens e principalmente meninas negras para o futuro carreira profissional. Gostaria de encorajar instituições e organizações não governamentais sem fins lucrativos de todo o Brasil que tenham interesse no tema a apresentar propostas para o edital. 6 projetos serão selecionados para receber apoio financeiro e receberão também acompanhamento do British Council como parceiro de Skills for Prosperity para implementar suas atividades em 2023. Espero que o espaço de hoje possa promover um debate rico em práticas educacionais mais equitativas e ideias que promovam maior inclusão social na educação. Muito obrigada. Muito obrigada, Melanie, pela sua fala. Como a Melanie ressaltou, o programa UK Brazil Skills for Prosperity, ele apoia a democratização de um ensino de inglês de qualidade e com um esforço ativo para garantir que as atividades realizadas no âmbito do programa promovam a equidade. Isso quer dizer que elas sejam acessíveis a grupos em maior desvantagem e que elas não reproduzam desigualdades e estereótipos.
No país, o UK Brazil Skills for Prosperity beneficia as comunidades escolares de maneira geral, mas existe o reconhecimento de que é necessário romper padrões discriminatórios e reduzir desigualdades educacionais e sociais que afetam certos grupos de forma mais grave, para o ensino de inglês no Brasil, para que ele seja mais inclusivo e equitativo. A partir da estratégia de gênero e inclusão social, que foi desenvolvida pelo British Council com o apoio das instituições parceiras e o governo britânico, tem-se 4 objetivos nessa frente e que perpassam todo o programa. O primeiro deles é o apoio à remoção de barreiras de acesso à educação e formação para meninas e mulheres negras. O segundo é o apoio a meninas e mulheres negras para que elas façam escolhas e tomem decisões informadas sobre educação e carreira. O terceiro é o apoio à criação de um ambiente que seja favorável para que as meninas e mulheres negras elas também se beneficiem de um crescimento econômico inclusivo. E o quarto objetivo é a contínua identificação de lacunas nos dados disponíveis sobre o público-alvo, mas também outros públicos em desvantagem que possam se beneficiar do programa e a busca pela coleta e análise desses dados para embasar as decisões tomadas ao longo do programa Skills for Prosperity. E é assim, nesse contexto, que surge, então, a chamada Meninas que Vão Além, com foco em apoiar projetos que tenham como objetivo preparar meninas negras, e aí a gente está falando principalmente do 8º e 9º ano do fundamental, que é essa fase em que as meninas, os meninos vão pensar muito mais em questões de carreira, trajetórias educacionais no ensino médio e adiante, para escolhas conscientes a respeito da continuidade dos seus estudos e da construção de uma carreira profissional. Como parte do entendimento de que o enfrentamento dessas desigualdades deve estar relacionado a toda a comunidade escolar, a chamada prevê, então, apoio a 6 organizações sem fins lucrativos de todo o Brasil, cujas missões estejam vinculadas à educação e à equidade de gênero e raça. É assim que esperamos alcançar e apoiar projetos que foquem no enfrentamento do preconceito, da discriminação e de práticas sociais que prejudiquem estudantes em suas escolhas acadêmicas e profissionais, sobretudo meninas negras que se sintam desestimuladas a permanecer na escola e a seguir caminhos profissionais não tradicionais, promovendo engajamento e acesso à informação. Quem quiser saber mais sobre a chamada, vocês podem acessar o site do Observatório para o Ensino da Língua Inglesa. As minhas colegas vão colocar aí no chat do Zoom o link para o Observatório, que é o inglesnasescolas.org, e as inscrições para a chamada estão abertas até o dia 8 de fevereiro, então logo, logo a gente já fecha as inscrições. Então, entre no nosso site para olhar mais informações sobre a chamada, e se você quiser acompanhar também o desenrolar das ações do programa UK Brazil Skills for Prosperity, entre eventos, oportunidades de formações, materiais desenvolvidos para os gestores, professores de inglês e pesquisadores, por todas as instituições parceiras do consórcio, acesse também o site do Observatório, que é o primeiro no mundo nessa temática, e assine a nossa newsletter com a opção de uma newsletter em português ou em inglês. Então, depois desse disclaimer, a gente vai começar, então, o nosso bate-papo com 2 painelistas que contribuirão com as suas percepções, as suas experiências práticas e pesquisas na área, que vão enriquecer muito essa nossa conversa de hoje. Então, eu gostaria de dar muito boas-vindas para a Raíla Alves e a Gláucia Moraes. Sejam bem-vindas, Raíla e Gláucia, é um prazer tê-las aqui hoje conosco. E, para começar, então, eu vou apresentar um pouquinho da Raíla e da Gláucia, então, para os nossos espectadores saberem quem vocês são, antes da gente começar o nosso bate-papo. A Raíla Alves, ela é gerente de empoderamento econômico e de gênero na Plan International Brasil. É mulher negra, bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Brasília e advogada. Ela é mestre em Ciências Sociais pelo Departamento de Estudos Latino-Americanos, da UNB, e doutoranda em Direitos Humanos e Cidadania, também da UNB. Além disso, é pesquisadora associada à Associação Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores Negras e Negros, a BPN, e a Association of Internet Researchers. Ela trabalha e pesquisa temas de gênero, raça e sexualidades. E aí a gente tem também a Gláucia Moraes, que tem 34 anos, é uma mulher preta, mãe solo da Ayla Lin, oriunda da favela da Maré.
Ela é mestra em Linguística pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com expertise em educação biplurilingue em comunidades em áreas conflagradas. Ela é graduada em Letras, Português, Inglês e Pedagogia. Atualmente é professora de inglês no programa bilíngue da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, de Educação, no Complexo da Maré, na Escola Municipal Vereadora Marielle Franco e no CIEP Juscelino Kubitschek, em Manguinhos, no programa de educação de jovens e adultos, o EJA, além também de ser conselheira consultiva do British Council em projetos para o aprimoramento do ensino de inglês no Brasil, pelo UK Brazil Skills for Prosperity. Então, antes de começar as perguntas, só falar um pouquinho como que vai ser a dinâmica de hoje. A ideia é que a gente faça um bate-papo com a Raíla e com a Gláucia, com a temática da chamada, Meninas que Vão Além, e para que a gente possa discutir as principais questões, os desafios que essas meninas enfrentam ao longo da sua trajetória educacional e como que a gente pode pensar em práticas e iniciativas para combater essas desigualdades e que também podem servir de inspiração para os próprios projetos da chamada. Fiquem à vontade para enviar perguntas e comentários ao longo do bate-papo, que a gente tem um super time nos ajudando aí no chat e a gente vai incorporar no debate o máximo de questões e comentários possíveis. Bom, eu vou começar então fazendo uma pergunta para a Raíla. Raíla, entre as muitas frentes em que você atua, então eu falei, né, você é gerente de empoderamento econômico e de gênero na Plan International Brasil, e aí eu queria que você nos contasse um pouco sobre o movimento global por ser menina e por que é tão importante falar de desigualdade de gênero já desde a infância. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde a todas, todos e todes. Antes de responder, vou fazer uma breve autodescrição, né? Eu sou uma mulher negra de pele clara, uso óculos de grau, são pretos e redondos. Estou usando uma camisa branca, um brinco de búzios marrons, um colar de búzios brancos. Atrás de mim estão o meu teclado, o instrumento, né? E 2 quadros pequenos à direita. Também tem 2 poltronas, uma verde e uma de retalho, mais para vermelho. E o meu instrumento ukulele no sofá também, na poltrona. Depois dessa breve descrição, eu gostaria de agradecer, em nome da Plan International, o convite e também exaltar assim, um pouco o edital, a iniciativa do British Council em alcançar não só assim, as meninas, não só jovens mulheres negras, mas também as organizações que estão de base, que estão trabalhando com essas meninas, que estão tentando fomentar projetos, que estão tentando promover direitos. Então, assim, parabenizar a iniciativa e é um prazer, em nome da Plan International, estar aqui com vocês. Então, Cíntia, assim, sobre sua pergunta, o movimento, assim, o movimento de se pensar o ser menina é um mandato que vem de longa data sendo defendido pela Plan International. A partir do momento, a Plan é uma ONG internacional que surge num contexto de guerra espanhola, né? E tem mais de 80 anos. E, inicialmente, o mandato era proteger crianças e adolescentes que estavam dentro desse contexto, né? Então, vem de uma natureza bem humanitária. Com o passar do tempo, desenvolvendo nossas pesquisas, entendendo um pouco o cenário e destrinchando quem são essas crianças, quem são essas e esses adolescentes, as evidências nos mostraram que as meninas estão em uma situação muito maior de vulnerabilidade nessa grande análise, né? Então, a gente pode pensar essa movimentação enquanto algo relevante para que a gente entenda a infância, que a gente entenda a adolescência, entenda a juventude, né? Especificamente sobre a pesquisa por ser menina no Brasil, a gente a segunda edição que a gente lançou no finzinho do ano passado, né?
A primeira edição foi lançada em 2015 e contou com a participação presencial de meninas de 6 a 13 anos. Então, essa edição de agora, nessa edição de agora, a gente ouviu meninas que estão de 14 a 19 anos. Não são as mesmas meninas, não tem essa continuidade, não é um estudo longitudinal, assim, se a gente for pensar nessa continuação das histórias, mas é um estudo de tendências e que faz um acompanhamento geracional, né? Então, antes eram de 6 a 13, agora de 14 a 19. E por que eu estou falando isso? Porque é interessante a gente observar um pouco as comparações das respostas das perguntas anteriores para essas. Nesse estudo que a gente lançou, a gente contou com 2.589 participantes sendo ouvidas, meninas, né, de 5 regiões brasileiras, contando com as cidades Brasília, Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, Codó, Maranhão, Formosa, no Goiás, Jacareí, São Paulo, Manaus, Amazonas, Maués, também no Amazonas, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, São Luís, no Maranhão, e São Paulo, capital aqui, né? Então, tentou acompanhar um pouco também desses 1000 Brasis que existem dentro do nosso país, que tem esse tamanho continental e é um país extremamente multicultural. E pensar gênero, e a pesquisa já nos mostra, assim, destrincha um pouco da importância de não só ter essa visão de gênero para a infância, mas também racializar a infância, racializar a agenda de direitos da criança e de adolescentes. Porque a gente sabe que ser menina não é um modo de ser menina, não é uma menina. E eu acho que parte da proposta da pesquisa também está enquadrada nessa ideia da gente entender as meninas, entender essas múltiplas realidades e múltiplas identidades. Então, nesse sentido, assim, a pesquisa contou com a entrevista, assim, de meninas negras, meninas indígenas, meninas brancas, meninas amarelas. E seguiu um pouco a tendência dos nossos censos também, assim. Para além disso, um dado que a gente conseguiu colher e que é um dado super inédito para a gente pensar essas pluralidades também, foi um dado referente à sexualidade dessas meninas. Então, quando a gente olha para essa faixa etária, quando a gente pensa na infância, a gente tira um pouco da subjetividade das crianças, dos adolescentes, quando a gente não discute a sexualidade, né? Então, a pesquisa trouxe para a gente que, assim, 62% das cerca, né, de meninas que estavam participando se entendiam como heterossexuais, 23,6% bissexuais, 4,7% pansexuais, 2,9% lésbicas, 1,6% assexuais e 4,6% outras, né? E, além disso, a pesquisa contou com também 0,9% de meninas trans, né? E 3,9% de pessoas e meninas não binárias. Então, é um mundo nesse universo que a gente tá tentando entender. E para isso, para que a gente consiga entender, para que a gente consiga se aproximar, é importante que a gente já comece a falar um pouco das desigualdades de gênero e raça nesse contexto da infância, né? Então, a gente sabe que durante a pesquisa, as meninas nos mostram assim que elas são felizes em ser meninas, 85,7% gosta de ser menina, e assim, que é um percentual maior do que a pesquisa anterior, entrevistando meninas de 6 a 13, que 75,4% gostavam. Agora elas já têm mais ideia do que é ser menina e se sentem orgulhosas em serem meninas, mas 69,4% revelou também sentir seus direitos desrespeitados justamente por serem quem são, por serem meninas negras, por serem meninas lésbicas, pansexuais, enfim, uma infinitude assim, de questões que vêm à tona quando a gente para olhar e ouvir, né? Eu acho que a escutativa foi um eixo muito importante da pesquisa, que foi uma pesquisa qualitativa, quali-quant. Então, a gente ouviu com um questionário, a gente conseguiu chegar nessas mais de 2.500 participantes, mas também foram formados grupos focais para que a gente conseguisse entender
o dia a dia, pegar umas dimensões que a pesquisa quantitativa por si só não consegue alcançar pelas limitações metodológicas próprias, né? É importante dizer que a gente fez a pesquisa com a TUA 225 também, a empresa que a gente contratou, e que foi super sensível para essas questões. E eu acho que, assim, pensar, por exemplo, a ideia dos direitos de crianças e adolescentes sem que a gente faça uma análise de gênero, análise de raça e etnia, também excluir, porque tudo que universaliza exclui, né? Então, a partir do momento em que, pensando já no edital, que é uma iniciativa que eu estou super empolgada, assim, foca nessas meninas que estão na base da pirâmide, a gente consegue entender melhor as necessidades e endereçar melhor e fortalecer as pontes para que elas acessem direitos, que eu acho que o edital é sobre isso, assim, e também é um dado que a pesquisa revela, que as meninas estão conscientes, estão bem politizadas, estão entendendo o seu contexto, entendendo violências e desigualdades e que querem acessar esses direitos. Elas precisam dessas ferramentas e dessas pontes. Então, acho que queria parabenizar um pouco nesse sentido também. Muito obrigada, Raila, por toda essa explicação, né? Quem quiser, tiver interesse, essas duas pesquisas que a Raila mencionou, elas estão disponíveis, né, no site da Plano International Brasil. Então, tem a Por Ser Menina, né? Então, que você mencionou, que foi lançada em 2014, então, fazendo a pesquisa com meninas de 6 a 13 anos, né? E aí, final do ano passado, vocês lançaram essa segunda edição, acompanhando a próxima geração de meninas, então, de 14 a 19 anos. Então, quem quiser entender um pouco mais desses cenários, né, que foram explorados a partir dessas publicações, desses estudos, é muito interessante, aconselho vocês a olharem. E aí eu queria fazer um gancho desses dados que você trouxe, né, Raila, falando das múltiplas realidades, né? O Brasil é muito grande e as desigualdades também, elas têm similaridades, mas também têm questões muito particulares, dependendo de qual lugar você está no Brasil. E aí eu queria puxar um pouquinho a experiência da Gláucia. A Gláucia, então, ela dá aulas de inglês em comunidades em áreas conflagradas no Rio de Janeiro. E aí eu queria, Gláucia, que você contasse um pouco para a gente como que é a sua percepção da experiência dessas meninas na escola, especialmente quando a gente fala de meninas negras e em territórios em desvantagem. Claro. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui. Vou fazer também uma breve autodescrição minha. Eu sou uma mulher preta, de cabelo curto, preto, e crespo e volumoso. Aqui atrás de mim o fundo tá fosco, tá? E tá sendo um prazer estar com vocês aqui. Cíntia, obrigada por essa oportunidade de estar aqui dialogando. Raila, obrigada também por compartilhar a sua experiência aí no plano. É bem evidente a necessidade de fomentar cada vez mais pesquisas, né, nesse âmbito. Eu trabalho, né, como a Cíntia citou, em áreas conflagradas. Sempre foi minha abordagem, minha atuação. Então, trabalhei no Complexo do Alemão, hoje eu atuo no Complexo da Maré e no Manguinhos, que também são duas grandes favelas aqui na cidade do Rio de Janeiro. Nessa caminhada, né, ao longo de quase 10 anos dentro do serviço público, atuando, né, na área de educação pública como professora, eu me deparei com inúmeras realidades. Mesmo sendo favelas, eu falo que são totalmente diferentes, características diferentes, visões diferentes, vivências diferentes, né? Mas, assim, digo que um ponto comum, né, que encontrei nessas vivências dentro dessas áreas conflagradas, né, nesse diálogo que eu sempre tenho principalmente com as minhas alunas e as meninas pretas, que, assim, foi muito evidente a desvantagem social, até porque eu também vim desse lugar, né, da desvantagem social, e eu tentei, dentro dessa minha carreira, dessa minha profissão, fazer um movimento, né,
assim, diferente, impactante e que também pudesse auxiliar, né, nessa saída, né, desse lugar aí que a estatística coloca essas meninas, né? Então, nessa minha trajetória, eu me deparei tendo que trabalhar muito a questão da autoestima dessas meninas, a questão de aceitação da sua história, de compreender todo o caminho, todo esse percurso, né? A aceitação mesmo da sua identidade, daquilo que elas se apresentavam ali socialmente, daquilo que elas são, né? E ao mesmo tempo, né? Ressignificar, né, a questão do papel social ali da escola, né, nessa troca que nós tínhamos, né, em sala de aula e que ainda tem. Então, assim, como eu atendo a um público, né, de meninas pequenas, né, que eu falo meninas de 7, 8, 9, 10, 11 anos, mas também atendo o público jovem e adulto com a educação de jovem, né, com EJA, e me deparo muitas vezes com situações, né, com barreiras que realmente impedem dessas meninas, jovens e mulheres que vão se tornar de ir além, né, de seguir adiante, de dar um caminho dentro da sua carreira, no pensar na questão profissional, no pensar na questão de futuro, de trabalhar essa questão da expectativa, né, do poder crescer, do poder sonhar. Então, assim, trazer essas possibilidades, né, em sala de aula, fazê-las pensar ali junto, mesmo elas trazendo com muita dificuldade as dores que elas enfrentam no dia a dia, os impedimentos, seja muitas vezes porque se torna uma mãe-irmã, ou seja, uma irmã mais velha que tem que tomar conta do irmão mais novo para a mãe trabalhar, e aí com isso não consegue frequentar todas as aulas, não consegue se concentrar porque não teve uma boa noite de sono, seja pela insegurança alimentar ou até mesmo a fome, porque eu trabalho essas duas linhas, porque são esses enfrentamentos. A gravidez na adolescência, o não acesso, né, às informações, a questão de pensar no planejamento, do que quer desenhar para a sua vida e tudo. E muitas vezes, né, isso aí eu tive que trabalhar não só com as meninas, né, mas também com os meninos, a questão do espaço, né, para o não silenciamento e não apagamento do posicionamento delas em sala. Então, muitas vezes eu tive que mediar, né, as meninas que já tinham voz, né, para poder expor aquilo que queria, né, nas discussões e tudo, eu tive que trabalhar isso, né, para que elas pudessem manter, para que elas não se silenciassem. E aquelas que muitas vezes demonstravam medo, receio, muitas vezes influenciado ainda por, digamos assim, sequelas, né, do patriarcado, ou até mesmo do machismo bem assim enraizado que elas enfrentam dentro dessas favelas, né, delas poderem, digamos assim, não adormecer, mas florescer, né, com as suas opiniões e tudo, poder sustentar aquilo ali, né, a sua fala. Então, isso foi um trabalho, né, que não aconteceu de um dia para a noite. Eu percebo também que muitas trazem para a gente, né, em sala, questões do dia a dia e que muitas vezes na nossa correria ali em sala, com salas assim, com muitos alunos, cada um com uma realidade diferente, você parar e ter um momento, principalmente de ter uma escuta ativa mais qualificada, isso acho que faz muita diferença na vida delas. E eu acho que isso que me encoraja a estar sempre levantando essa bandeira, sempre estar empoderando essas meninas, mas principalmente dando acesso a essas informações, né, para que elas possam se situar, para que elas possam realmente enxergar e conseguir identificar isso, né, no dia a dia, no cotidiano, que muitas das vezes não conseguem perceber, né, que estão vivendo em um ambiente que não facilita, que não traz a vantagem para que elas consigam permanecer dentro da escola, dar continuidade aos seus estudos, pensar em profissões que vão além daquelas tradicionalmente desenhadas, né,
de poder sonhar alto e ninguém apontar para elas como se fosse algo impossível, né? Não, você está sonhando muito alto, você não vai chegar lá. Então, como elas muitas vezes ouvem isso, assim, não só no ambiente familiar, mas vizinho, espaço religioso, espaço esportivo, são bombardeadas a todo momento com esse não. E aí, quando vocês trazem essa proposta, né, de projeto como esse, de meninas que vão além e tal, digamos assim, trazer essa emancipação para elas, né, aumentar essa mobilidade delas social e tal, fomentar isso junto a grandes instituições dentro desse Brasil aí grandão, né, como ela salientou, eu vejo esperança nisso. Eu vejo que a gente está tendo um caminhar que realmente é possível, né, tirar essas meninas, né, dessa estatística, né, da desvantagem social que elas se encontram e poder pensar diferente, poder não baixar essa barreira, né, e não repetir, né, o que eu falo, essa padronização que muitas vezes tem vindo de geração em geração e elas não conseguem romper isso, entendeu? Então, assim, um pouquinho das vivências, né, em sala, pensando nesse público-alvo que eu tenho a compartilhar aqui com vocês. Obrigada, Gláucia. Muito rico essa sua experiência. E eu queria te perguntar, e com a pandemia? Então, já com todas essas dificuldades, esses desafios que essas meninas enfrentam, né? Você mencionou, mesmo no Rio de Janeiro, diferentes comunidades, essas realidades muito diversas também. Você vê alguns pontos diferentes dessa experiência desde o início da crise de saúde em 2020? Bom, a pandemia, na verdade, ela só inflamou algumas questões que já eram latentes, né, que a gente já enfrentava, né, na nossa realidade ali em sala e tudo, na comunidade escolar em si, né, estou falando pelas duas favelas que eu atuo, e eu percebi também que a questão da tecnologia foi uma coisa assim muito latente, né? O não acesso ou pouco acesso à tecnologia e com isso, claro, criou-se assim um buraco, né? Entre essa relação que nós tínhamos de proximidade, né? Entre escola, aluno e tal. Então, na verdade, a pandemia ainda em andamento, a gente hoje vive um processo de resgatar, né, essa função aí, esse papel da escola junto com essas alunas e tal. E, claro, nas trocas, que eu percebi que nessas trocas que durante a pandemia com os alunos que conseguiam acessar, né, conseguiam contato, seja pelo aplicativo de WhatsApp, seja pela rede social, quando conseguia, muitos, a fala vinha muito, assim, carregada, sempre de desabafo, né, do que estava vivenciando. Então, por exemplo, professora, eu não consegui fazer aquela atividade que você passou, é muito bacana, mas eu não consegui porque é um barulho aqui, é música alta, tem muitas pessoas morando no mesmo espaço aqui na minha casa por conta da pandemia, eu tenho que dar conta do meu filho, eu tenho que olhar meu outro filho, isso, digamos, o público jovem e adulto. E as nossas meninas, né, que abarca aí essa idade, eu vi até alunos assim de 8, 9, 10 anos, professora, não tem como eu fazer, o celular é um só para a família toda e tem meus irmãos, minha mãe precisa sair para trabalhar, o meu pai ficou desempregado, então não tem como pagar a internet para o celular, não tem sinal dentro da favela, é ruim, então não vou poder participar. E aí eu vi também que aquela questão de eu só vou falar com vocês até um certo horário, eu percebi na pandemia que não tinha como isso acontecer. Então, muitas vezes, né, como eu falei, essa escuta ativa com esse público e tudo tinha que acontecer, às vezes, até fora, né, do meu horário, né, eu tinha que acolher, porque a realidade mudou.
com a pandemia, né? Então, muitos traziam relatos de perdas, né, por conta da Covid, o desemprego, como eu disse, a fome e a insegurança alimentar, e aí eu sempre tento explicar isso, né, porque realmente eu tive alunos, sim, que caminharam dentro da linha ali da fome, e eu tive alunas também que caminharam na questão da insegurança alimentar, como, eu tomei café hoje, agora de manhã, 7 horas da manhã, mas eu não tenho a garantia que eu vou ter o meu almoço. Eu não sei se meus pais, né, meu responsável, quem cuida de mim, vai poder garantir a minha janta. Então, com isso, eu não consigo me concentrar para fazer atividade. Com isso, eu não consigo ter força para poder pensar nas questões escolares. Então, assim, antes a gente conseguia ter um diálogo assim direto, né, dentro ali da sala, né, perceber isso, olhar para o aluno e ver que ele não está legal, que ele está passando alguma coisa, mas com, né, com esse evento, né, da pandemia em si, se a gente não buscasse, né, o contato com esse aluno, insistir ali em falar, em perceber, ou tentar falar com um vizinho que mora próximo, outro aluno que mora próximo, para tentar saber, a gente não teria noção do que eles estavam passando dentro de casa, entendeu? Fora que a gente teve que entrar num processo também de adequação, ou digamos, reeducação, eu posso dizer, para essas famílias em termos de protocolo sanitário, né? Uso de máscara, distanciamento, e aí muitas vezes a devolutiva, né, que essas famílias traziam era: professora, tem pessoas com Covid na minha casa, como é que eu vou fazer o isolamento se eu moro com 5, 6 pessoas em 2 cômodos? Então aí você começava, né, a perceber que eu tinha que ajustar também, né, a minha vida, aqui, a minha dinâmica como docente, entendendo, compreendendo e me sensibilizando à realidade ali que estava sendo enfrentada, né, com a pandemia. A sobrecarga de atividades, né, as meninas relatando: olha, professora, eu não tenho como participar porque nessa hora eu tenho que olhar o meu irmão, eu tenho que ajudar ele na atividade. Então, as responsabilidades, né, que eu falo no cunho de atividades domésticas e tudo, acaba dialogando com dados, né, que a gente já vem assistindo já há tempos, sobre, né, a quantidade comparado, né, as meninas brancas e as meninas pretas, dentro da educação formal, as meninas pretas ainda estão em desvantagem, elas estão menos horas, né, dentro da escola comparado às meninas, então o risco de evasão é muito maior. Fora a questão da violência, né? Digo violência no geral de segurança pública, mas também a violência doméstica. Então, isso ficou muito evidente com a pandemia, mas assim, não havia um espaço. Na verdade, eu digo que toda semana nós tínhamos um relato de um cenário novo, né? Então, a pandemia fez a gente viver diferentes cenários cada semana. Não existia algo assim desenhado, não tinha. Era assim, informações, relatos, dificuldades que iam só se agravando durante o período assim do ápice da pandemia. Nossa, obrigada, Glaucia. Acho que tem muita coisa para a gente refletir, né? Então, de todas essas questões e como a pandemia exacerbou, né? Coisas que estavam latentes ou dificuldades e desafios que já existiam e que foram exacerbados ainda com a pandemia, ainda mais nessa questão, acho muito importante que você mencionou, né? Esse distanciamento do aluno e da aluna, né? Então, essa escutativa que você precisa ter para entender essas múltiplas realidades e todas as dificuldades com relação desde a violência doméstica, né, essa insegurança alimentar, né, então questões básicas, né, de necessidades básicas não atendidas, para além de todas as outras dificuldades relacionadas à vida escolar também. E aí, pensando um pouco agora, eu vou voltar um pouquinho para a Raíla, para falar um pouco da pesquisa,
para a gente pensar um pouco quais são essas possibilidades que surgem, né? Então, a gente a Gláucia e você, Raíla, mencionaram, então, esses desafios, né, dessas realidades que as meninas enfrentam, principalmente, né, as meninas negras, e na própria pesquisa, por ser menina, é interessante que a gente consegue ver uma prévia do futuro, né? Então, é interessante a gente ver, por exemplo, que as meninas, a maior parte delas, né, essas de 14 a 19 anos, elas falam que elas gostam de ser meninas, mas que elas entendem que elas não têm os seus direitos necessariamente respeitados, né? E elas estão cientes que isso acontece. Mas a gente percebe nessa pesquisa que a gente consegue ver uma prévia do futuro, sobre como as futuras gerações elas estão se preparando e também se percebendo. Você podia compartilhar um pouco com a gente, assim, em termos de o que você percebeu através dessa pesquisa? Claro, eu acho que isso que você traz, Cíntia, e tem essa pergunta, né, tem total relação com o que a Gláucia estava compartilhando com a gente. Inclusive, agradecer a Gláucia por estar aqui, uma honra dividir essa mesa com você e entender um pouco do contexto, assim, da ponta, que eu acho que reflete justamente essas informações que a gente conseguiu coletar. Nesse sentido, assim, as meninas estão muito cientes, assim, das desigualdades e das violências que estão cercando ela, cercando, né? Então, isso, por um lado, é muito interessante, porque a partir do momento que você reconhece, você desnaturaliza. Então, você, entendendo como violência, começa a ter uma percepção maior dos seus direitos. Opa, calma, você não pode falar assim comigo, isso é racismo, isso é crime. Opa, você não pode falar dessa forma comigo, isso é assédio, isso também é crime, assim, você não pode. Então, ela começa a criar mecanismos de defesa também. E com base nesses mecanismos e nessa percepção consciente do presente, das realidades delas, a pesquisa nos mostra que, ao contrário do que dizem essas regras do patriarcado, ao contrário do que a sociedade espera da menina, assim, o foco dela não é no casamento, o foco dela não é em relações sexual-afetivas, o foco dela na independência financeira. Isso ficou muito, assim, nítido, assim, não só na independência financeira, mas a independência de um modo geral, né? Então, a pesquisa mostra que cada vez as meninas estão rejeitando mais esses modelos engessados, de propostas e trajetórias de vida, em que elas têm que necessariamente achar um bom marido, casar, ter filhos, cuidar da prole. Elas estão saindo desse lugar, nesse sentido, assim, de se repensarem. Elas estão mostrando que elas querem acessar direitos, que elas querem acessar oportunidades, que elas querem relacionamentos também, mas relacionamentos saudáveis e não necessariamente com um homem, né? Então, elas querem que os seus direitos e os seus valores, assim, sejam respeitados. Elas querem poder não terem filhos. Elas querem, então, estão pedindo por planejamento familiar, pela decisão sobre os seus próprios corpos. Elas estão querendo acessar tudo isso, né? E, ao mesmo tempo, vem esse cenário cheio de desafios que a Gláucia muito bem ilustrou, né? Que nos mostra, por exemplo, a pesquisa também traz que elas já tiveram que interromper estudos por algum motivo, e, ao mesmo tempo, elas estão com essa consciência de trabalhar um pouco projetos de vida, e eu acho que é isso que a gente quer, a gente, assim, pensando em coletividade, assim, né, muito do que a Gláucia trouxe, de que ela tem que falar, trazer projetos emancipadores para essas meninas, assim, para que elas consigam ter perspectivas e projetos de vida saudáveis, autônomos. E isso se traduz na pesquisa, que 64,6% delas consideram que as atividades que elas estão realizando hoje as levarão ao futuro que desejam. Então, elas estão focadas nessas perspectivas também. Por mais barreiras que tenham, as meninas que responderam à pesquisa mostram que elas estão interessadas em vencer essas barreiras e acessar espaços.
Muito interessante, Raíla. E aí, pensando, eu vou voltar um pouquinho para a Gláucia e depois passo de novo a bola para você, Raíla. Pensando então agora em quais seriam potenciais soluções. Então, Gláucia, dentro dessa realidade que você descreveu, né, dos desafios enfrentados pelas meninas, o que a gente poderia pensar em termos de soluções e como que esses desafios são resolvidos no dia a dia? Acho que você mencionou alguns pontos, né? Então, dessa busca ativa das estudantes, né, para que vocês consigam entender melhor essa realidade, quais são essas barreiras que elas estão enfrentando e as dificuldades todas trazidas pela pandemia. Mas pensando também em soluções, quando você menciona, então, essas questões, eu vejo que parece, às vezes, muito um trabalho individual daquela professora que tem essa preocupação com as meninas. Como que a gente poderia pensar em soluções que envolvam mais essa comunidade escolar para, de fato, conseguir lidar com esses desafios? Obrigada pela pergunta. Então, pensando nessa questão coletiva, né, porque eu entendo que assim, a gente já enfrenta a dificuldade, né, muitas vezes das pessoas quererem estar atuando nessas áreas, né, de grande desvantagem social, e eu sou uma pessoa que eu não desisto disso, então eu penso assim, eu acho que é por meio desse trabalho, desse movimento que eu vou conseguir trazer mais pessoas, né, que possam estar contribuindo, né, para que esse movimento se torne algo coletivo ali, né, não seja um movimento somente meu, da professora Gláucia, mas que isso toque outras pessoas, principalmente os professores. Então, assim, eu penso que uma das soluções, e é o que eu faço, é a conscientização da realidade ali, porque assim, não basta só você entrar naquela favela e dar a sua aula e tchau, tchau. Não, você precisa mergulhar sim nessa realidade, se conscientizar, se sensibilizar, né? E quando eu falo se sensibilizar, assim, ter noção daquilo que a gente está, digamos assim, enfrentando, daquelas pessoas e essas meninas, né, principalmente, que a gente recebe todo dia ali no nosso ambiente. E junto com isso, né, o movimento de fazer o contato, né, esse diálogo sempre aberto com as famílias, né, os responsáveis ou quem cuida dessas crianças, dessas nossas meninas, para que ocorra realmente esse processo de baixar barreiras, né? Quando eu falo baixar barreiras com esses responsáveis, é que o trabalho que a gente tenta fazer ali em sala, né, emancipando essas meninas, mostrando que elas realmente têm como, né, ir além, para que esse trabalho não seja quebrado ou partido, às vezes, por uma fala mal construída dentro de casa, né? Então, assim, é um trabalho que demanda tempo, sim, mas eu preciso garantir, assim, o máximo, né, que elas não encontrem essas desigualdades partindo também dos seus professores, daqueles que elas ainda acreditam, entendeu? Então eu percebo também que uma outra solução, né, dentro desses ambientes, né, é quando elas conseguem perceber que ali, dentro daquele território, elas também podem se espelhar, né, em pessoas que também galgaram um espaço, que conseguiram também ir além, né? Então eu vejo muito das minhas alunas, né, tentar se inspirarem muitas vezes, não só na minha história de vida, na minha história de carreira, mas não usar isso como cópia, mas sim no sentido de eu posso também, né? Eu tenho como conseguir. Não existe, né, receita de bolo. Existe sim pessoas que estão dispostas a encontrar essas soluções junto com elas. E eu sou uma dessas pessoas. E é esse trabalho que eu tento, né, trazer, né, para a comunidade escolar que eu atuo, né, desse pensar, desse olhar, né, mesmo sendo muito difícil, mesmo muitas vezes não dialogando com aquela realidade que o professor está acostumado, né, dependendo da raiz que ele veio e tudo. Então, eu sempre me embaso nisso. Eu tive professores que lá atrás disseram para mim que não seria impossível, que eu poderia sim alcançar outros espaços, que eu poderia sim percorrer, né, caminhos que
no meu território, muitos não conseguiram. Então, eu acho que essa sementinha lá que eles plantaram, né, essa ideia que eles compartilharam na época e que me motivou bastante, eu acho que isso contribuiu muito, né, para a minha forma de atuação dentro dessas escolas, né. Eu também sempre falo, né, sobre, quando eu uso o termo, deixa os dados falarem. Quando eu falo isso, eu faço questão, sim, de trazer a informação, de dar acesso à informação a essas meninas, né, a esses dados que são bem latentes, né, e situá-las, né, olha, vocês, no momento, vocês estão dentro dessa estatística aqui, né, isso aqui não é para vocês paralisarem, pelo contrário, isso aqui que vai impulsionar vocês a sair desse percentual aqui e alcançar um outro. Eu quero que vocês estejam no percentual onde meninas pretas conseguiram alcançar os altos estudos, meninas pretas conseguiram seguir carreiras que antes a desigualdade não deixava chegar. Eu quero que vocês cheguem às estatísticas de que vocês conseguiram atravessar, viver uma adolescência sem tê-la, né, sem ter interrompido essa adolescência por impedimento de acessar a escola ou talvez por uma gravidez precoce que não vai impedir vocês de continuar os seus estudos, né? E assim, mostrar para elas que há um caminho, né? Que elas podem tentar. Então, eu penso que isso acaba sendo, digamos assim, um movimento realmente coletivo. Pode partir de mim, Gláucia Moraes? Sim, mas eu também preciso contaminar os outros professores, os outros responsáveis, os voluntários dentro da escola, até mesmo os representantes de centros esportivos, de espaços religiosos, pessoas assim que estão ali no entorno, né, que fazem parte desse território, conscientizá-los que elas precisam ter esse direito garantido. E a gente não pode desconstruir aquilo que está sendo construído com tanta, digamos assim, com tanto esforço, né, que é a tentativa de fazer com que elas possam enxergar e ter uma expectativa de vida ainda melhor, né, ampliar essa mobilidade aí social delas. Né? Não é dar cultura, que elas têm essa raiz, elas têm a sua história, elas têm sua ancestralidade. Pelo contrário, a gente quer ampliar isso, possibilitar outros olhares, ter uma outra visão, né? E eu acho que isso é um ganho muito grande em termos de solução. E até mesmo nas nossas atividades dentro de escola, quando a gente vai pensar em projetos, em eventos, começar, né, até mesmo como a Ayla falou, quebrar algumas coisas, como ela citou, né, a questão do casamento, né, por que eu tenho que terminar meus estudos e casar, né, fundamentado em quê? Eu até falei, olha, gente, para esse ano, né, na articulação do cronograma da escola, eu falei, se for fazer o evento, né, junino, que é bem característico e tudo, eu não acho que no final tem que ter, que falam da quadrilha, né, um casamento, não, pode ser o quê? Ela ter ganho uma oportunidade, passou numa entrevista de emprego, a gente muda, entendeu? Essa é a ideia, entendeu? Descaracterizar aquilo que tem sido chancelado, né, para essas meninas, né, seja nas gerações anteriores e para essas que estão vindo. Então, eu acho que é isso. Nós, enquanto professores, enquanto fazedores de política, tudo, nós temos que ter esse olhar, né, de quebrar tudo isso que tem sido desenhado e que não facilita, né, a saída dessas meninas dessa posição de desvantagem social. E é muito interessante, né, Gláucia, que você menciona, então, e aí fazendo o link com a pesquisa do Por Ser Menina, dos espaços, né, da importância, então, de trabalhar com esses diferentes atores que influenciam, têm uma influência na vida dessas meninas, né, então, seja em casa, né, ainda mais com a pandemia, que as crianças, as adolescentes, né, passaram muito mais tempo em casa do que na escola, a escola não necessariamente com a pandemia
academia sendo o cerne, né, do espaço onde essas meninas vão buscar essa escuta mais ativa, ao mesmo tempo a comunidade religiosa, né, então nas igrejas, enfim, nas pessoas que por onde essas meninas transitam, né, digamos assim. E aí eu acho interessante que faz o link com a própria pesquisa, né, de Por Ser Menina, que faz essa análise, então, desses espaços e como que as meninas se sentem com relação a esses espaços, em termos de terem os seus direitos violados ou não, a questão da violência, né? E aí eu vou trazer, então, uma pergunta que foi feita aqui, que é uma pergunta específica para a Raíla, e é da Mariana Emerenciano. Ela pergunta, ela gostaria de saber um pouco mais sobre as principais diferenças regionais que foram identificadas na pesquisa Por Ser Menina. Agradeço a pergunta, Mariana, né? Eu acho, assim, a gente tem uma versão do sumário executivo da pesquisa que já revela algum desses dados, mas a versão completa dela, se você quiser ter acesso a todos os eixos em que mostram essas diferenças, eu sugiro que você baixe a versão completa e integral da pesquisa. Mas eu já posso trazer alguns aqui, assim. Por exemplo, num dado que a gente estava, e Glaucia estava mencionando agora, e que a gente está falando sobre que essa questão da interrupção nos estudos. A pesquisa mostrou que, por exemplo, o estado do Amazonas foi o que teve o maior percentual de interrupção escolar, com 32,8% das meninas dizendo que teve que desistir momentaneamente dos estudos. E foi o estado também, junto com o Maranhão, em que o principal motivo foi a pandemia da Covid-19. Então, assim, a gente sabe que por trás desse motivo que elas nos passam, tem muita questão de dificuldade em assistir às aulas, todos esses desafios que a Glaucia trouxe, do professor, da professora, ter que estar, assim, se inovando de uma forma muito, assim, bem necessária, uma imposição de uma inovação de métodos escolares, né, para às vezes ter que conseguir dar aula por áudio de WhatsApp, porque às vezes a criança ou adolescente não tem acesso a um celular próprio ou não vai conseguir assistir a aula e tem que ouvir depois para responder. Também tem uma exaustão das professoras, dos professores nesse contexto, né, que é importante a gente trazer. Então, assim, mostra já essas implicações assim, da Covid-19, especificamente na interrupção dessas trajetórias. O tempo que essa menina permanece afastada da escola pode significar um tempo em que ela não está tendo acesso a esses projetos de vida, como a Glaucia trouxe, a essas influências que estão mostrando, olha, calma, tem outras possibilidades, é possível chegar onde você quer. Ou então, olha, existe essa profissão aqui que você nem sabia que existia, assim, e olha, faz todo sentido para mim, que legal que eu estou tendo contato com isso, porque para sonhar a gente precisa saber que existe. Não tem como a gente aproximar adolescentes, né, dessas vivências, desses projetos de vida, se elas não sabem que eles são possíveis e que eles existem para elas também. Então, esse foi um dado interessante, que também mostrou essa diferença, e o Norte sendo o maior, tendo o maior percentual nessa análise, né? Para além disso, isso leva a gente para outra questão que também se intensificou com a pandemia, que foi a necessidade de jovens e adolescentes cada vez mais estar tendo que prover financeiramente para suas casas. Então, nesse sentido, assim, a gente vê que o Amazonas e o Maranhão, novamente, são os estados que apresentaram maior percentuais de meninas que trabalham nas idades entre 14 e 15 anos, respectivamente com 23,8% e 22,4%. Dessas meninas que trabalham, a gente também sabe que a maior parte são meninas negras que estão desenvolvendo esses trabalhos, né? Para além disso, assim, eu acho que é importante a gente salientar que essas desigualdades, a sobrecarga também dentro do ambiente doméstico, das ações das tarefas domésticas, foi algo que também foi ressaltado e como muito reforçado assim, durante esse período da pandemia. Eu acho que, assim, um pouquinho de alguns dados que chamaram a atenção de região foram esses, assim, mas, novamente, se quiser dar uma olhadinha no relatório integral, tá super completo.
Vale muito a pena explorar um pouco mais essas diferenças, então, lendo o relatório. E aí eu queria perguntar, então, eu vou fazer mais duas perguntas. Então, uma pergunta é para vocês duas, né, para a gente pensar aqui, e aí a outra pergunta foi especificamente para a Gláucia. Então, a primeira é como vocês veem a interface entre as organizações sociais e as escolas? De que forma essa relação se potencializa pensando nas oportunidades para meninas? Acho que eu vou fazer essa pergunta primeiro, aí depois eu passo a pergunta para a Gláucia, pode ser? Pode ser. Desculpa, essa para mim ou essa para quem? Para vocês duas, assim, quem quiser responder, então, pensando nessa interface, né? Como que pode ser trabalhado, então, as organizações sociais em conjunto com as escolas, pensando nessas oportunidades para as meninas, né? Qual esse papel que as organizações podem desempenhar em conjunto com as escolas? Sim. Acho que pensando até no edital um pouco, né? Eu acredito que as organizações sociais, elas precisam, claro, eu acho que muitas já fazem isso, estudar aquela realidade. Então, digamos que o grupo que foco seja a minha escola ali na Maré. Então, eu acho que até mesmo antes de iniciar qualquer tipo de projeto ali dentro que faça esse diálogo escola e as nossas meninas e tal, eles precisam compreender aquela realidade ali, né? Eu sei que muitas vezes eles já têm a pesquisa ali macro, mas trazer assim a pesquisa para o âmbito micro, para poder entender as reais necessidades ali. Que meninas são essas? Que famílias são essas? Que território é esse? Porque, por exemplo, aqui no Rio, na minha realidade, eu dou aula em uma favela dentro do Complexo da Maré, né? Um universo de 16 favelas, eu dou aula em uma. Então, cada uma tem sua característica, cada uma tem a sua história, cada uma carrega, né, a sua carga de dor, de tudo, de histórias legais, de histórias que não são legais. Então, eu não tenho como colocar todo mundo, né, no mesmo prato, né, como vamos dizer assim. Então, eu penso que essas parcerias, né, dessas organizações sociais com a escola, eu acho que só tem, assim, só favorece, entendeu? É benéfico, a escola realmente precisa, né, desse suporte, no intuito não só de complementar, mas no intuito mesmo de incorporar, de integração mesmo. E eu acho que esse é o ponto chave para que a gente consiga, né, alcançar, potencializar aí essas soluções o mais breve possível na vida dessas meninas. Raíla, você quer comentar? Acho que a mensagem da Glaucia, então, não adianta a gente colocar todo mundo no mesmo pacote, né? Então, acho que é preciso entender aquele contexto em que vai ser trabalhado e aí, de fato, estabelecer essa parceria da organização social com a escola ou as escolas, com as quais serão trabalhadas, né? E particularizar, identificar esses desafios e ver como em conjunto fazer esse trabalho, né? Eu concordo completamente com o que a Gláucia trouxe, Cintia, o que você sistematizou, assim, é exatamente isso, assim, eu acho que um relacionamento integral e que não se... Eu penso, assim, que assim, as organizações têm que estar lá, né? Tem que estar no contexto, tem que entender a cidade, tem que entender as meninas, tem que conversar, tem que conhecer. Não tem como a gente elaborar políticas públicas, influenciar agentes do governo, influenciar empresas para fazerem um determinado tipo de política X que vai fomentar a diversidade, fomentar empoderamento. Se a gente não conhece quem é o grupo para o qual a gente está pensando isso, não dá para pensar tem que pensar com, tem que desenvolver com. Então, eu acho que essas ações de forma integral são a chave. Assim, por exemplo, a Plan tem muitos programas, muitos projetos de diversas naturezas, mas tem um específico que me veio à cabeça com a fala da Gláucia, que se chama Água, Saúde e Vida, que, para além de fortalecer uma questão de uma horta comunitária, que o pessoal da comunidade faz, enfim, é algo muito legal com a supervisão de um profissional. Ele é todo realizado com a comunidade.
Então, tem as lideranças comunitárias que sentam, que conversam, que vão pensar como é que vai ficar a horta, que vão pensar como é que vai ser o poço artesiano instalado, onde. Sem isso, não adianta eu, por exemplo, nesse exemplo, chegar a instalar um poço artesiano numa rua X, sem saber para qual rua que precisa mais, qual é o pessoal onde a água não chega. Então, não dá para fazer nada separado, assim, né? Então, eu acho que a força está justamente nessa integração, está justamente nessa soma, entendendo cada um o seu papel dentro daquela comunidade. Muito obrigada, Raíla. Eu acho que esse é o propósito também da chamada, né? Da gente pensar esses diferentes contextos e poder fomentar projetos que vão ser diferentes, mas que são pensados em conjuntos e característicos para aquela realidade, né? A necessidade daquela realidade. E aí achei muito interessante, né? É importante você mencionar que é o pensar com, né? E não pensar para. E aí, tem uma pergunta aqui que é para Gláucia, que é da Lúcia Talab, né? Então, a gente está falando, né, das organizações da sociedade civil e como faz o trabalho com a escola, mas aí tem também uma questão das famílias, né? Então, ela pergunta, como você sente a disposição das escolas em interagir com as famílias, fazer da escola um espaço aberto à família? Você sente que existe, né? E claro, aí o Brasil é muito grande, muito diverso, mas na sua realidade você percebe que existe essa disposição, existe esse engajamento e esse trabalho conjunto da escola com as famílias ou não muito? Oi. Vamos lá. Bom, na minha realidade, né, existe sim esse chamamento das famílias, né, digamos, retornem à escola, né. Eu penso assim, esse movimento ali na nossa rotina, quando a gente simplesmente chega, abre um portão de uma escola e deseja bom dia aos responsáveis ou boa tarde, ali não é somente um ato de cumprimentar aqueles familiares que estão ali levando as suas crianças, deixando ali sob a nossa responsabilidade na carga lá de 7 horas diárias de trabalho. Não. Eu entendo ali que é a oportunidade que a escola tem de ter acesso a essas famílias, de ter aquele contato olho no olho, por mais que o dia a dia, né, dessas famílias, que a gente sabe que a dinâmica familiar mudou, muitas mulheres se tornaram chefes de família, cuidam dos seus filhos sozinhos, tem que trazer o sustento, às vezes deixa a criança ali, tem que correr para o trabalho, e muitas vezes não dá tempo para esse diálogo com a escola, mas eu acho que só de você parar, escutar o que aquela família tem a falar e conversar com essas famílias de forma, né, assim, de forma que você alcance essas famílias, porque não adianta você falar daqui de cima, né? Você tem que estar ali, ó, no mesmo patamar para tentar alcançá-los e fazê-los entender a importância ali dessa criança estar na escola, da importância dessa participação. Então, eu vejo, sim, atividades e projetos que a escola pode fomentar envolvendo as famílias, tá? Aqui no Rio, esse movimento, com a questão da pandemia, a gente, parece que o ano de 2022 já foi até decretado, regulamentado, né, a importância, novamente, da família estar dentro da escola, né? Ou seja, não vai ser mais um movimento de, eu tenho que ir para uma reunião do meu filho, vai ter uma apresentação. Não, aquilo ali tem que ser algo costurado dentro do que a escola tem de plano, né? De planejamento, né? Aquilo ali não é simplesmente colocar o pai, a mãe, o responsável, quem cuida dentro da escola ali e passar algumas horas. Não, aquilo ali tem que estar relacionado com a proposta que a escola tem, né, desse processo de ensino e aprendizagem dessa criança, né, e dessas meninas. Então, trazer hoje para essas famílias pautas que precisam ser discutidas, educação antirracista, tudo isso, o pensar, né, que muitas vezes as famílias falam assim, poxa, mas a minha filha só tem 13 anos, por que eu tenho que já pensar nela quando já tiver 18? Não, você tem que pensar nela sim, é importante começar a trabalhar a questão da expectativa já cedo, né, fomentar isso já desde cedo. Então, o que a gente está tentando mostrar é que essa relação família-escola
não pode ser apagada por conta da pandemia. Ela precisa de uma manutenção, sim, mas ela não pode ser, digamos, silenciada, apagada. Pelo contrário, a gente tem que buscar os meios e vai ser, no caso, nesse resgate, né, dentro do ambiente ali escolar, às vezes num simples diálogo, né, numa simples troca ali com essas famílias, eles já percebem que tem acesso à escola, que a escola pertence a eles também, entendeu? Então eu acho que é isso. A comunidade, a escola, ela precisa deixar claro que aquele ambiente ali é para todos, né? Todas essas famílias, né? Que aquelas grades ali na escola é só uma proteção mesmo do patrimônio, mas é um ambiente que eles podem pisar, que eles podem se encontrar, se reencontrar e pensar, né? Às vezes, na verdade, desconstruir aquilo que muitas vezes os responsáveis, né, trazem para a gente do que foi a vivência deles, né? Aqueles poucos que tiveram acesso aos estudos, né? Na infância, na adolescência, e às vezes traz uma carga de dor, de traumas a respeito da escola, e que isso ele acaba perpetuando, ou até mesmo pelos seus medos, né, chancelando ali algumas decisões na vida do filho, e que trazem impacto, sim, né, na forma como a gente vai tratar dessa criança, dos cuidados, de como a gente vai conseguir avançar, né, principalmente as meninas, né, principalmente as meninas. Então, é um trabalho difícil, sim, mas que eu acho que se a escola está disposta a ouvir a comunidade, ter essa escuta ativa, né, ela ali já está dando um passo muito importante para realmente a relação família-escola acontecer de maneira saudável, de maneira que tem que ser. Silvia, muito obrigada, muito inspiradora a sua fala, né? Acho que a gente tem que pensar muito, né? Como que traz de fato a família para a comunidade, faz um trabalho em conjunto com a comunidade escolar, e o que você mencionou, né? Que isso tem que estar no projeto da escola, né? Não é uma ação pontual que você faz um dia e fala, família, venha para a escola e vamos conversar, né? É todo um planejamento que tem que ser feito, e como que a escola pode ajudar também a quebrar esses paradigmas, dessas dores, essas questões que as famílias enfrentam e que acabam se tornando muitas vezes círculos viciosos, né, digamos assim, e que acabam gerando barreiras para essas meninas, né, pensarem, sonharem e entenderem que elas têm múltiplas possibilidades, né. Poxa, assim, eu acho que eu podia ficar aqui conversando com vocês, mas pelo menos 1 hora e debatendo. A gente já passou um pouquinho do nosso horário, mas antes, né, de me despedir aqui de todo mundo, eu queria agradecer imensamente Raíla e Gláucia por esse bate-papo muito interessante. Muito obrigada por vocês terem aceitado esse desafio de compartilhar conosco todas essas vivências, né, as experiências, as pesquisas da Plan International. E, claro, eu queria agradecer todas e todos também que participaram conosco hoje, assistindo, enviando as perguntas e os comentários, que foram também super ricos. Para quem quiser saber mais sobre a chamada Meninas que Vão Além, é só acessar o site do Observatório para o Ensino da Língua Inglesa. Novamente, o endereço é inglesnasescolas.org, super fácil de acessar, e só lembrando, reforçando que as inscrições de projetos elas estão abertas até o dia 8 de fevereiro, então corre lá para quem ainda não viu, instituições que tenham interesse em Muito obrigada a todos e todas, e um ótimo final de dia para todo mundo. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada.